vezes você já se pegou pensando em autocuidado, mas lembrando daquela performance? Ou seja, para ter um autocuidado eu preciso executar determinadas tarefas com início, meio e fim. O que você acha disso, Van? É muito, muito comum, Gabi, as pessoas tornarem o autocuidado como mais uma exigência, mais uma meta a ser cumprida. E isso é um risco muito grande, porque na verdade a gente sobrecarrega o nosso cérebro e todas as vezes que a gente transforma esse autocuidado em uma exigência, a gente está ativando uma mesma areazinha do nosso cérebro que é responsável pelo sistema de alerta, de ameaça. Então, ao invés da gente simplesmente estar se cuidando, a gente acaba tornando esse autocuidado uma performance, um autocuidado performático, o que nos leva a mais um estresse. Eu entendo que leva a gente como se fosse mais uma falha, né? Porque hoje em dia a gente vê essas coisas de autocuidado, aí, por exemplo, eu sempre penso na parte quando a gente começa a falar de skincare, sabe? Que tem aquelas 30 mil etapas, né? Então, para você ter o autocuidado, de cuidado com a sua face, para manter a juventude, aquilo e aquilo outro, você precisa começar lavando o rosto, depois passar o produto tal, passo 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu vi, eu já falei, meu Deus, parei lá no primeiro, eu não tô conseguindo nem terminar. Então, disso tudo, eu já falo assim, bom, então eu não sou boa para fazer isso. E aí já vem aquela cobrança, eu falo, gente, mas por que todo mundo consegue fazer isso e eu não consigo nem lavar o rosto direito? Aí eu fico pensando, aí é sempre sobre aquilo, né? O que significa o autocuidado para você? Porque o autocuidado que funciona para um, não necessariamente precisa funcionar para mim. Eu acho ter essas rotinas maravilhoso, desde que elas encaixem na minha vida, né? Não adianta nada eu começar a criar todos esses protocolos e processos e começos e meios e eu nunca consegui chegar no fim, porque não dá certo pra mim. Fora que cria um senso, pessoal, de insuficiência, como se nós nunca fôssemos boas ou bons o suficiente. A gente precisa, na verdade, desmistificar um pouco essa questão do que é autocuidado, né, Gabi? Porque a gente relaciona o autocuidado da seguinte maneira: a gente já acorda e começa a ver o cuidado alheio e simplesmente projeta esse cuidado alheio como sendo nosso. Tomar água com limão, acordar às 4 da manhã. Né? Porque assim, se ela faz isso e ela tá lá acordada, eu vou ter que fazer esses checks também pra também conseguir seguir o mesmo ritmo de vida dela. Medita, faz yoga, papagaio, periquito. Gente, o que é autocuidado pra mim não é para você. Então aqui reside uma importância muito grande da gente se conectar com o que faz sentido para mim. Então as nossas ações no dia a dia, elas só se sustentam se elas são repetidas. Porém, elas só serão repetidas se eu tiver clareza daquilo que faz sentido para mim. Então eu sempre falo assim, ó, quem sabe o porquê sustenta o como. Então, o que para você hoje faz sentido e que vai reverberar como um cuidado de corpo, mente e espírito. Não é o que a Van faz, não é o que a Gabi faz. É o que faz sentido para você. Então, o primeiro passo, quando a gente pensa em cuidar, né, nesse autocuidado que envolve cuidar do corpo, da mente, do espírito, da alma, sou eu me perguntar assim: o que nesse momento o meu corpo e a minha mente estão precisando para se sentirem melhor? Ao invés da gente projetar, entende? Então, não adianta eu achar que é legal correr e sair correndo, sendo que eu, Van, detesto corrida. Eu não vou sustentar isso e vai me trazer amanhã ou depois um senso de frustração de que eu não sou boa o suficiente. Então, essa pequena pergunta, ela é fundamental para a gente se conectar com aquilo que tem sentido para a gente, com aquilo que de fato vai trazer essa sensação de equilíbrio de corpo e mente, de cuidado de corpo e mente. Então, parem sempre pela manhã,
à tarde, à noite, nos principais blocos do dia e se perguntem: opa, o que o meu corpo e a minha mente precisam neste momento para se sentirem melhor? Essa simples pergunta vai trazer esse olhar, esse seu olhar próprio para dentro de si. Mas vamos lá, Van. Por exemplo, o nosso corpo, ele está acostumado a se manter dentro daquilo que para ele é confortável, né? Fora que o corpo está acostumado com isso e a mente adora um checklist. Então, e aí a gente tá aqui nessa nossa vidinha que a gente vive já fazendo esses nossos esqueminha. E eu decido que hoje eu quero parar e prestar um pouquinho mais atenção nas minhas necessidades. Quero tentar inserir algumas coisas novas aqui. Então, como que eu posso tentando inserir essas coisas novas na minha vida? Porque assim, o meu corpo não vai querer parar de fazer aquilo que ele já faz aqui agora. Mas eu sei que eu posso fazer algumas mudanças para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu posso inserir alguns novos hábitos. Só que sabemos que o nosso corpo nunca quer essas grandes mudanças. Ele está na zona de conforto. Ele está aqui na zona de conforto dele. Então, como que a gente pode ir fazendo? Eu sempre falo que a gente tem que ir inserindo. A gente insere uma coisa, vê se faz sentido e colhe o benefício. Se for uma boa escolha para nós, a gente vai ter esses benefícios, a gente vai sentir essa melhora, seja ela mental, física, de humor, de qualidade de pele, seja qual for a nossa escolha, a gente vai ter esse benefício. E daí a gente vai evoluindo. Como você acha que a gente pode ir colocando essas pitadinhas para ir criando esses hábitos no nosso dia a dia? Muito legal isso que a Gabi trouxe, pessoal. É disciplina. A gente começa com pequenos passos. Então, se eu acho que eu vou testar, levantar 20 minutos mais cedo, para eu alongar um pouquinho o meu corpo, para eu espreguiçar com calma, para eu tomar um café com calma, eu vou testar esse pequeno passo. Vou começar acordando 10 minutos mais cedo e vou perceber em mim se isso me trouxe bem-estar. A partir do momento que eu faço essa validação, que olha, foi legal, o meu dia correu bem, o meu corpo ficou mais disposto, no dia seguinte eu quero de novo. Por quê? Porque me trouxe a sensação de bem-estar. A sensação de peso você vai abandonar. Você pode ter certeza que quando tem uma sensação de exaustão, aquilo não está alinhado com os seus valores, com o que faz sentido para você. Então, essa pequena inserção de novos hábitos, né, do cultivo de novos hábitos, deve ser feito em pequenos passos. Não adianta a gente sair de um estado completamente de inércia e jogar uma atividade de 1h30. Sabe o que vai acontecer? O teu cérebro vai rechaçar e você vai abandonar e vai cair naquilo que eu falei no começo. Você vai de novo se sentir frustrado, porque abandonou, porque nunca dá certo. Então a gente inicia com pequenos passos. Ninguém corre uma maratona de 50 quilômetros em um mês. A gente tem todo um preparo, né? Tem todo um preparo. Então eu nunca corri na minha vida, daqui a um mês eu quero correr 50 quilômetros. Não vai dar certo, entende? Porque vai saturar, o corpo não aguenta, a mente não aguenta. Eu vou começar com 1 quilômetro, eu vou evoluir para 2. Então, pressa é inimiga de perfeição, a gente ouve isso e tem um fundo de razão, principalmente por uma questão cognitiva. O nosso cérebro está numa zona de conforto, ele conhece um hábito. Quando eu vou inserir um novo hábito, se eu colocar algo muito distante da minha realidade, ele vai rechaçar e eu vou abandonar. E autocuidado, gente, é isso. São pequenas pitadas de bem-estar, de prazer. O teu autocuidado pode ser simplesmente respirar mais profundo. 2, 3 vezes por dia. O teu autocuidado não precisa ser grande ou tempo enorme de ação. A gente precisa desmistificar isso, né, Gabi? Não, o autocuidado para mim é ir fazer uma massagem. Mas será que quando você tá na massagem você realmente está desfrutando? Tá lá, né? Porque muitas vezes a gente nem tá. Não, então meu autocuidado pode ser me espreguiçar. Pode ser me olhar no espelho. Pode ser trazer a mão no coração, pode ser me desejar o bem nesse dia que está começando, por exemplo, ou nessa tarde de reunião que eu tenho. Então são pequenos gestos acessíveis a vocês. É assim que a gente começa um processo de nos cuidarmos do que eu falo, né, Gabi? Da pele para dentro, desse corpo que é a sua morada, dessa mente que é o motor do relógio para você, entende?
Então eu acho que pra gente começar a inserir esse autocuidado, se fosse pra gente dar pequenas assim, pitadas daquilo que vocês podem começar a fazer em casa. Parem, primeiro de tudo, parem. A gente sempre fala que para ser realmente, se autocuidar, realmente você precisa do quê? Da lupa e da lanterna. Que você pegue a lupa, dê uma olhadinha lá dentro de você, ilumine aqueles cantinhos que às vezes estão meio escondidos e procure lá dentro o que faz sentido para você. Será que o meu autocuidado diz respeito em, às vezes, eu conseguir coordenar melhor os meus horários de sono? Será que o autocuidado para mim significa eu me programar melhor com as minhas atividades físicas? Ingerir mais água? Será que o meu autocuidado é, às vezes, me policiar com aquilo que eu bebo, realmente notar essa parte de hidratação? Será que o meu autocuidado é realmente tornar as minhas refeições algo que não são negociáveis, algo indispensáveis para mim? O que a gente tem que entender é o que funciona para mim. Então, dentro da minha rotina de vida, eu sei o que funciona. Eu sei os meus horários de acordar, mas eu também sei muito bem os meus horários de dormir. Eu sei o que eu gosto de comer, eu sei o que me faz bem, mas tudo isso foi construído como? Tentando. E muitas vezes errando. Como já contamos aqui para vocês, tudo vem exatamente disso, da tentativa e do erro. Eu mesmo já contei para vocês aqui algumas vezes a quantidade de erros que eu tive na minha vida, a quantidade de dietas diferentes que eu já fiz, para entender o quê? Que tudo depende da minha sinfonia. E foi assim que eu acabei me encontrando. Então, essas são algumas dicas que eu posso dar para vocês, para que vocês consigam encontrar essas pequenas atividades que vocês possam fazer, se olhando, não é mesmo, Vã? Tudo começa com o espelho, né? Eu preciso me enxergar em primeiro momento. E eu quero convidar vocês para fazerem uma breve investigação e que vocês vão usá-la de momento a momento para chamar essa qualidade de atenção e invocar o cuidado, porque no final das contas, cuidar requer antes a nossa habilidade de enxergar. Eu falo muito isso para vocês, mas a gente só cuida daquilo que a gente enxerga. E se eu não sou capaz de enxergar de perto, de maneira gentil, o que meu corpo e a minha mente estão pedindo, necessitando, eu não vou dar a ele nada disso. Então vamos fazer uma micro prática? Então eu vou convidar vocês a pararem por um breve instante, fechar os olhos para o mundo externo e vir tendo a intenção de abrir os olhos para o mundo interno, percebendo o corpo nessa postura, entrando em contato com a respiração, apenas respirando com mais atenção, com mais consciência, sentindo o ar entrando e saindo pelas narinas. Talvez agora a gente possa trazer uma das mãos aqui no coração, um gesto que simboliza cuidado, presença. E talvez agora se perguntando, autocuidado para mim, neste momento, significa o quê? O que de fato o meu corpo e a minha mente necessitam para se sentirem melhor neste momento? Talvez seja mais alegria, talvez seja movimento, talvez seja descanso. E talvez agora a gente possa ter a intenção de ir para a nossa próxima atividade cultivando essa qualidade. Que a gente possa sempre se cuidar com gentileza da pele para dentro. Respira grande, venha soltando o teu gesto, abrindo os olhos, trazendo o exercício ao final. Espero que tenha sido útil. Tentem memorizar esse breve exercício e fazerem isso, sabe? 2, 3 vezes ao dia. Vocês vão perceber que isso é simples, mas tem um grande impacto positivo na qualidade de presença, de estado de ânimo que a gente vai para a próxima atividade. Esse talvez seja o seu primeiro autocuidado. Que tenha sido útil. A gente espera vocês na próxima semana. Um beijo. Um beijo.